Está conosco na linha o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Temos muito a conversar com o Pedro, então eu já peço ao ouvinte que tiver dúvidas sobre o saque dos R$600, sobre como vai funcionar o processo, se é presencial, se é por aplicativo, se é por site, quem é que tem direito, quem é que não tem nessa nova etapa, pode mandar sua pergunta aqui pelo 11 999 592 100, nosso WhatsApp, 11 999 592 100. Daqui a pouquinho uma rodada de pergunta dos nossos ouvintes. Antes, o bom dia aqui, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Bom dia, Pedro. Bom dia para vocês. Muito obrigado por nos ter aqui. Como se deve fazer, começando do começo, como é que ficou o novo calendário de pagamento dos R$600 e quem é que tem direito a essa grana nessa nova etapa? Ótimo. Nós, nesta semana, iremos pagar 9,5 milhões de pessoas. Este grupo são 6,6 milhões ainda das pessoas do Cadastro Único, que nós começamos a pagar semana passada, pagamos 2,5 milhões, então nesta semana, de hoje a sexta-feira, pagaremos mais 6,6 milhões de benefícios, e além disso, na quinta-feira, começamos a pagar ao redor de 1.350.000 por dia do Bolsa Família. Então, são os dois grupos que nós já temos o cadastro e que o cadastro é analisado pela Dataprev, pelo Ministério da Cidadania e enviado à Caixa Econômica Federal. Além disso, nós deveremos estar recebendo a base de dados analisada do Ministério da Cidadania e da Dataprev, provavelmente entre hoje e amanhã, do terceiro grupo. Este é o grupo um pouco mais complicado, porque é o grupo que não havia nenhum tipo de cadastramento, o grupo que fez o cadastramento via o aplicativo. São mais de 34 milhões de pessoas que realizaram o cadastramento nesses dias, desde a semana passada, e de uma maneira bem simples, quem que pode realizar esse cadastro? As pessoas com mais de 18 anos, desempregados ou pessoas que são MEI. O que significa MEI? Microempreendedor individual. Além disso, as pessoas que são contribuintes individuais da Previdência Social ou trabalhador informal. Este grande grupo é que está sendo analisado neste momento pelo Ministério da Cidadania e da Dataprev para enviar à Caixa Econômica Federal. E o que é importante? Além disso, tem mais dois pontos importantes. A lei é um pouco complexa, tem que ser pessoas que não ultrapassem meio salário mínimo e que o grupo familiar também não ultrapasse 3 salários mínimos. E não ter recebido, em 2018, mais de R$ 28.500. Ou seja, esta é a base de dados que está sendo analisada neste momento e realizaremos o pagamento, isso é muito importante, em fases, porque por causa desse equilíbrio entre a questão da saúde do coronavírus e o recebimento em si, porque não queremos que tenhamos vários milhões de brasileiros recebendo ao mesmo tempo nas agências da Caixa ou lotérica. Pedro, deixa eu entender, então, esse grupo de 34 milhões é um grupo gigantesco. A gente está falando quase de uma Argentina aqui, né? É muita gente. Um rapaz, por exemplo, que venda bala no semáforo, que vai lá, pendura o saquinho de bala no espelho lateral dos carros. O cara fala, olha, eu tô precisando dessa grana, eu não consigo mais fazer o que eu fazia, as pessoas nem abrem mais o vidro para mim, eu preciso Ele tá nesse grupo, então, dos 34 milhões. Com mais de 18 anos está... Tá. Exatamente. Mas aí é inevitável, porque tem muita gente escrevendo aqui, fazendo a mesma pergunta. Fala, olha, eu me inscrevi no primeiro dia e essa análise tá muito demorada. Eu ainda não tenho acesso a essa grana. E o que dizer desses 34 milhões? Quanto tempo vai levar até que todos esses pedidos sejam processados e analisados? Nós já temos uma expectativa do primeiro lote em recebimento de 14 milhões. O que aconteceu é que logo no primeiro dia, a grande maioria se inscreveu. Logo na segunda-feira da semana passada, foram 21 milhões de brasileiros que se inscreveram. Então, nós já temos toda a análise desta base de dados, de quantos clientes existem na Caixa, quantos clientes não tinham conta corrente. Então, entre Caixa Econômica e que não tinham conta corrente,
são mais de 85% dessas pessoas. O pagamento em si, o depósito na conta, na nossa conta digital, isto é uma coisa muito rápida, porque nós já criamos 30 milhões de contas digitais. Então, as contas já estão criadas. Agora, o que é muito importante neste momento? Ter certeza que estas pessoas que irão receber são as pessoas que cabem nestes critérios, e este trabalho está sendo feito de uma maneira intensa pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania, mas temos sim, eu conversei hoje de manhã, inclusive, com o ministro Onyx, e entendemos que vamos resolver entre hoje e amanhã, e aí começaremos a pagar, se recebermos hoje, na quinta-feira, amanhã na sexta-feira. Precisamos de 1 dia e meio para realizar a parte operacional da Caixa. Mas, de novo, só nesta semana teremos 9 milhões e meio de pessoas que irão receber o benefício, fora esse terceiro grupo que deve começar ou na quinta ou na sexta-feira. Pedro, é a Sheila falando aqui, bom dia. Vamos lá, eu quero retomar aqui essa questão porque Confuso, é super importante, e como há muitas datas envolvidas e grupos diferentes, ainda falando sobre esse terceiro grupo, das pessoas que fizeram cadastramento no aplicativo ou no site do banco. Vou dar como exemplo a mensagem do Léo, que nos escreve da Paraíba, dizendo que fez nas primeiras horas logo o cadastro ali no aplicativo, só que continua em análise e ele insiste na pergunta, quando afinal de contas sai esse resultado, quer dizer, qual é exatamente a data para essas pessoas poderem ver esse dinheiro ali aparecendo na conta? Então, essa pergunta, Sheila, depende da gente receber da Dataprev / Ministério da Cidadania e 1 dia e meio depois. Então não tem essa data, depende de quando a Caixa será abastecida pelo sistema de dados que não pertence à Caixa. Mas isso é hoje ou amanhã garantido? Essa é a conversa que eu recebi, a informação que eu recebi do Ministério da Cidadania e da Dataprev. Há um entendimento muito forte de que receberemos hoje ou no máximo amanhã. Dado que a análise já está adiantada, dado que eles passaram os últimos dias analisando, o que pode acontecer? Receber em grupos de 5 milhões, 8 milhões, que de novo são grupos muito grandes. Quer dizer, eu quero só reforçar que nunca no mundo foi realizado um programa social desse, nunca. Em 10 dias nós realizamos todo o cadastramento, criamos contas digitais para 30 milhões de brasileiros que não tinham e já começamos a pagar. Só uma última informação, Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, vai começar a pagar em maio, enviando cheque, segundo a informação do presidente do Banco Central daqui, o Roberto Campos. Então, é claro que este início, ele é um início mais intenso, mas só para reforçar para vocês, o segundo lote começará a ser pago no final deste mês, do dia 27 ao dia 30 de abril. Então, o que vai acabar acontecendo é a população receber esse primeiro lote na quinta-feira, provavelmente, ou na sexta, e 10 dias depois já receber a segunda parcela. Então, a primeira e a segunda parcela serão recebidas de uma maneira muito próxima. E por que isso? Porque depois que essa base de dados estiver verificada, fica muito simples, é automático em relação à Caixa Econômica Federal realizar os pagamentos como estamos fazendo do Bolsa Família. Então, o maior desafio que nós temos neste começo é a validação da base de dados para que a gente consiga pagar de uma maneira automática. A gente está conversando com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e Pedro, a gente conversou com especialistas, com economistas, muitos deles elogiam essa iniciativa, né, de olhar por quem é mais vulnerável, por quem tem menos para sobreviver nesse momento, mas uma das críticas que é feita é que o governo federal centralizou todo o trabalho e isolou estados e municípios, né? O governo federal deixou de usar dados que seriam importantíssimos e que poderiam colaborar e acelerar esse processo de pagamento, chegar até a ponta final, né? Esse auxílio emergencial. Queria, em primeiro lugar, perguntar
para o senhor, por favor, uma avaliação a esse respeito. Por que é que o governo federal não usou os dados dos municípios? E também eu queria perguntar sobre as contas digitais, né? Como é que vão funcionar essas contas? É conta poupança? A pessoa que vai receber, são 30 milhões de contas que devem ser abertas, né? Sim, Carla, ótima pergunta. Primeiro, a lei determina de uma maneira muito clara quem são os potenciais beneficiários e, dado que realizamos via aplicativo, nada é mais rápido do que isso. Como eu te falei, no primeiro dia, 21 milhões de brasileiros se inscreveram. Nunca foi feito antes. Então, o próprio processo de convergir as bases de 26 estados do Distrito Federal certamente não aconteceria em um dia. Tanto que existem vários programas estaduais. Ontem 2 governadores me ligaram. Nós estamos realizando de todos os estados que nos ligam, já ligaram 4, e fazemos isso, mas demora 1 a 2 semanas, porque esta base de dados que eles têm tem que ser operacionalizada. De qualquer maneira, estamos totalmente abertos, como eu acabei de falar, nós realizamos os pagamentos, porque eles mesmos pedem e falam que é muito mais rápido, dado a capilaridade da Caixa e dada a velocidade da Caixa. Mas de uma questão muito clara, nós já realizamos por mês o pagamento para 25 milhões de brasileiros. Vamos fazer a mais 54. Então, neste mês, iremos pagar quase 80 milhões de brasileiros. Por causa disso, a única maneira de realizar, ainda mais neste momento, é via digital. Então, estamos adicionando 30 milhões de brasileiros num programa de inclusão social e financeiro muito importante, porque a maioria desses 30 milhões, hoje, quando precisam de dinheiro, dado que não estão no sistema financeiro, pegam dinheiro a 20%, 25% de juros ao mês. Então, este é um programa para além desta crise da saúde que nós estamos vivendo. E o que é muito importante também, a partir do momento em que esta base esteja validada, o pagamento é automático. Por que nós não fazemos o crédito e o pagamento no mesmo dia? Porque como que nós teremos, por mais que sejamos 26 mil pontos de venda, 54 milhões de pessoas recebendo dinheiro na mesma hora? Teríamos certamente toda uma catástrofe do ponto de vista de pagamento, de saúde. 54 milhões ao mesmo tempo indo nas agências é algo que não existe. Então, por causa disso, nós realizamos esta questão do pagamento digital e vamos, ontem soltamos a nota à imprensa e começaremos a pagar no dia 27 de abril, do ponto de vista de poder retirar esse dinheiro no caixa eletrônico. Então, teremos uma semana inteira e cada dia, dependendo do mês de nascimento, os brasileiros poderão realizar o saque, seja nas lotéricas, que é o mais utilizado, seja na rede de ATMs. Então, qual é o nosso objetivo? Para sumarizar, nós realizaremos os depósitos nas contas de poupança digital, para quem não tem conta já, uma conta corrente, seja na Caixa ou em qualquer outro banco, e daqui a 10 dias será possível realizar também o saque. Qual é a nossa expectativa, para finalizar? Que nesses 10 dias, como os clientes poderão pagar conta de água, luz, gás, telefone, e podem realizar DOCs, uma parcela significativa dos brasileiros que receberam o benefício não precisará mais realizar o saque. Então, é sempre esse equilíbrio entre a questão social de saúde e a questão do benefício econômico social. Este equilíbrio é muito importante para a Caixa Econômica Federal. O nosso ouvinte Flávio Júnior, ele pergunta o seguinte: para movimentar as contas digitais, como é que isso vai ser feito? Haverá um aplicativo da Caixa? Perfeito, nós vamos anunciar agora, o Caixa Tem, estamos falando pela primeira vez aqui, em primeira mão,
O Caixa Tem já é um aplicativo utilizado pela Caixa Econômica Federal por milhões de clientes. É um aplicativo, é como se fosse um internet banking, via aplicativo, só que é 15 vezes mais leve, ou seja, precisa de muito menos memória. E por que isso é tão importante? Porque o público da Caixa Econômica Federal, muitas vezes, a maioria das vezes, tem celulares pré-pagos, tem planos mais simples. Então, nós precisamos ter um aplicativo que tenha uma demanda de memória muito pequena em comparação aos demais, porque são normalmente pessoas mais simples economicamente. Então, nós faremos já a primeira carga hoje, de ao redor de 500 mil de brasileiros, para aqueles que nasceram em janeiro. Então, tem todo o cronograma. Então, os brasileiros que nasceram em janeiro, que estão no cadastro único, fora do Bolsa Família, começam a receber hoje, além de ao redor de 250 mil que são correntistas do Banco do Brasil, e no caso do Banco do Brasil, independente do mês de nascimento. Então, nós pagaremos ao redor de 6 milhões de brasileiros, 6 milhões e 300, e o Banco do Brasil ao redor de 250 mil. Então, este grupo receberá durante esta semana. E faremos todo o depósito nessa conta digital, que poderá ser movimentado por esse aplicativo do Caixa Tem, que pode ser baixado tanto no aplicativo via Android quanto via Apple, já está em funcionamento. E, de novo, a partir de meio-dia de hoje, quem nasceu em janeiro do cadastro único fora do Bolsa Família já terá este dinheiro depositado na sua conta digital, já poderá realizar DOCs de graça, já poderá realizar pagamentos de contas também imediatamente. Senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, conversando conosco aqui na Band News FM. Aqui é Felipe Bueno, muito bom dia para o senhor. A minha pergunta tem duas partes, é também baseada naquilo que a gente tem recebido dos ouvintes nos últimos dias, né? Inclusive eu quero usar um pedaço da sua resposta anterior. Tem uma parte digital e uma parte analógica, minha pergunta. A parte digital é: o que a Caixa Econômica Federal pode dizer com relação à segurança das contas? A gente tem alertado, até porque em outras situações houve casos, né, de espertalhões que tentam ajudar, mas na verdade querem desviar. No dia em que houve o anúncio da Caixa, já começaram a aparecer links falsos, é preciso tomar muito cuidado, né? Inclusive, muitas pessoas não estão familiarizadas com a realidade de um smartphone. Então, que palavra a Caixa pode dizer com relação a isso? E a parte analógica da minha pergunta: muitos ouvintes têm observado também filas do lado de fora de agências da Caixa Econômica Federal. A gente tem tentado, né, aqui na Band News FM, dizer que as pessoas devem ir às agências bancárias, qualquer que seja o banco, aliás, só em última necessidade, não para tirar dúvidas, mas tem muita gente que vai mesmo, a gente falando. Então, que palavras nesses dois aspectos a Caixa Econômica Federal pode trazer para o nosso ouvinte? Muito obrigado, excelente ponto, Felipe. O equilíbrio é exatamente este. Vou começar seu último ponto. Por isso é que nós só começaremos a realizar o pagamento nas agências, ou seja, o resgate efetivo em dinheiro, em espécie, no dia 27 de abril, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Então, iremos pagar durante 6 dias úteis, dependendo do bimestre de nascimento, janeiro e fevereiro, dia 27, março e abril, dia 28, até o dia 5 de maio, para quem nasceu em novembro e dezembro. Por quê? Exatamente para minimizar as filas. Agora, quando você paga dezenas de milhões de brasileiros, alguma fila é inevitável. Nós pagamos 60 milhões de brasileiros, basicamente de setembro a dezembro do ano passado, do FGTS, do saque imediato. Realizamos via uma abertura 1 hora antes das agências. Nós estamos discutindo isso, iremos discutir com os sindicatos, mas provavelmente vamos precisar ter algum tipo de expansão do horário, mas mesmo assim este é o equilíbrio. Exatamente quanto que nós
faremos a concentração dos pagamentos do ponto de vista de poder retirar o dinheiro dos ATMs e das lotéricas, e quanto que nós faremos essa concentração, né, no depósito digital das contas digitais. Exatamente a maior novidade que temos agora é a criação das contas digitais. Sem as contas digitais, o nosso entendimento é que teria um efeito muito maior de concentração das pessoas. Então, para sumarizar, as contas digitais vêm para trazer esse equilíbrio entre a retirada física e o recebimento, mas sem dúvida nenhuma teremos, e como eu acabei de falar para vocês, 85% do recebimento desta terceira modalidade dos informais está na Caixa Econômica Federal. O segundo banco depois da Caixa tem 1,5%. Então, certamente, a Caixa tem este perfil com o cliente de menor renda e é realmente algo que não tem como lidar com isso. Nós temos um orgulho muito grande, mas é uma realidade. O segundo ponto, que na verdade foi só a primeira parte da pergunta, qualquer aplicativo que não seja o da Caixa Econômica Federal, o do Auxílio Emergencial, Caixa Governo Federal, e o aplicativo de pagamento Caixa Tem, é falso, é fraude, e o que nós estamos falando é para a população, para os clientes, não tenha nenhuma aceitação de alguma ajuda, porque será fraude se for com qualquer aplicativo fora da Caixa Econômica Federal, e certamente é algo que é muito difícil de você ter essa ajuda, porque dar qualquer tipo de senha certamente é um risco enorme ou uma certeza que o trabalhador será lesado. Pedro, deixa eu falar sobre os financiamentos imobiliários. Muita gente, né, atraída pelos juros mais baixos da Caixa, acabou entrando nessa aventura e foi surpreendida pelo coronavírus e agora está desesperada sem saber se daqui a 2 meses vai conseguir pagar a parcela. Até porque já tem gente falando numa queda do PIB de 10%, uma explosão na inadimplência é praticamente inevitável. A Caixa acabou de anunciar um pacote de auxílio à construção civil e também às pessoas que entraram no financiamento. Eu gostaria que o senhor descrevesse, detalhasse as medidas que estão sendo tomadas para auxiliar esse grupo. Eu acho que é muito importante a sua pergunta, inclusive para colocar que estes pacotes, esses benefícios, essas transferências que o governo federal está anunciando, vêm exatamente para amenizar os impactos da crise de saúde na economia. Certamente esse impacto vai ser maior conforme a severidade da crise da saúde e da impossibilidade das pessoas voltarem ao trabalho. Então, uma está totalmente ligada à outra. Em relação à Caixa, nós já oferecemos 154 bilhões de reais em novas linhas de crédito, exatamente para amenizar esse impacto da crise, e já emprestamos mais de 40 bilhões de reais nessas semanas. Em relação à parte imobiliária, nós realizamos uma pausa de 3 meses nas prestações, e aí o sucesso também dos aplicativos, 1,6 milhão de brasileiros realizaram, para ser exato, 1.683 mil brasileiros pediram a pausa via o aplicativo e já realizaram esta operação. Então ficaram 3 meses sem a necessidade do pagamento. Se a crise aumentar, poderemos aumentar essa pausa. Então a Caixa está muito alinhada com os seus clientes. São mais de 5 milhões de clientes nessa carteira de crédito imobiliário, e o que nós anunciamos na sexta-feira de um impacto muito grande é também que os novos empréstimos imobiliários têm uma carência de 6 meses. O que significa isso? Durante os primeiros 6 meses não há necessidade do pagamento da prestação, tanto para quem compra
quanto para o empresário que constrói. Qual a contrapartida que nós falamos com os empresários? Que se mantenham os empregos, e são 1,2 milhão de empregos. Então, 1,2 milhão de empregos foram e serão preservados exatamente neste momento difícil. Outra condição é que todos os funcionários tenham máscara, tenham luva, tenham todo o equipamento necessário para que possam se proteger de uma maneira segura desta questão do coronavírus. Pedro, uma última pergunta aqui da minha parte. Queria saber sobre o projeto para quem teve ganhos acima dos R$28 mil em 2018. Um projeto que já passou numa primeira votação. E há muitas perguntas de ouvintes que estão ali no limite, muito próximo desse ganho, e ficaram de fora desse auxílio concedido pela Caixa, esse benefício dos R$600. O que dizer a essas pessoas? Já houve uma primeira votação, a tendência de que esse projeto seja de fato aprovado. É claro que a Caixa começou promovendo esse benefício para os mais vulneráveis, evidentemente, mas tem um universo aí enorme de milhões de brasileiros que estão nessa situação também aguardando por um auxílio. O que dizer a essas pessoas e qual a projeção que a Caixa tem em relação a isso? Sheila, obrigado pela pergunta. Como eu reforcei, no que dependeu da Caixa, nós realizamos 154 bilhões de reais de novos empréstimos, focado na parte imobiliária, nas santas casas, em capital de giro para as empresas menores, sempre as empresas menores. Nós não estamos financiando aquelas grandes empresas, até porque há 10 anos atrás a Caixa tinha menos foco e acabou precisando de ajuda do governo em 40 bilhões de reais. Então não adianta a gente fazer um movimento e depois o governo ter que ajudar a própria Caixa. Então, esta é uma decisão do governo federal, do Congresso. Nós sempre cumprimos, como nesse momento. A Caixa é o grande instrumento de política social, tem uma capilaridade única e, como nós estamos mostrando com o aplicativo, uma tecnologia de ponta. Então, para ser objetivo com a sua pergunta, nós realizaremos com tranquilidade, com empenho, qualquer política social do governo federal. Teremos, inclusive, participação em duas, tanto que o secretário Bruno Bianco anunciou ontem, no pagamento dos salários, da complementação, a Caixa terá uma participação muito importante, quanto da medida que foi anunciada a semana passada, do FGTS, para quem tem até 1.045, nas duas, que estimamos que sejam 60 milhões de brasileiros beneficiados, a Caixa será o principal agente de pagamento. Então, nós nos colocamos mais como um agente de pagamento e, do ponto de vista de decisão dos executivos, tivemos 154 bilhões de oferta de crédito, de novo crédito. Em relação a este grupo, exatamente o seu entendimento é o que eu tenho entendimento por jornal, porque não estamos participando diretamente, não é papel da Caixa, mas qualquer decisão do Ministério da Fazenda, do meu chefe, o ministro Paulo Guedes, ou da Câmara, nós vamos cumprir, como sempre temos cumprido. Bom, resumindo, quem ainda está com cadastro em análise não precisa ficar muito desesperado, porque essa análise de fato ainda está acontecendo. Vai haver filas, inevitavelmente, porque o volume é muito grande de pagamentos, de pessoas. Agora, a minha dúvida, Pedro, é a seguinte: até quando é possível fazer o cadastro e solicitar o auxílio emergencial? Existe um prazo final? Sim, Carla, existe. 2 de julho. Ótima pergunta. Então, o que acontece? Por exemplo, quem se cadastrar mês que vem, dia 15 de maio, na teoria, nós já pagaremos, na prática também, a primeira parcela e a segunda parcela, que será no final desse mês. Então, uma pergunta poderia ser, ora, se eu só me cadastrei no dia 15 de maio, então eu só vou receber a terceira parcela? Não. Todos os brasileiros que estiverem aptos e se cadastrarem até o dia 2 de julho, receberão as 3 parcelas. O que vai acontecer é exatamente que receberão de uma vez, ou dependendo de quando que eles efetivamente façam esse cadastro. Mas estamos abertos, isso é uma questão da lei, 3 meses depois dela promulgada,
Então, 90 dias após a promulgação, qualquer brasileiro que esteja apto pode se cadastrar e receberá as 3 parcelas. Acho que passamos por todos os pontos mais importantes aqui. O presidente da Caixa anunciou em primeira mão nessa entrevista o uso do aplicativo Caixa Tem para controlar as contas digitais. Agora também anunciou esse prazo final do dia 2 de julho. Eu confesso que eu não havia visto em lugar nenhum. Então não é uma data que está sendo ventilada com muita intensidade, mas é bom que você coloque na sua agenda aí. Há um limite para que você entre com esse pedido por esse auxílio, dia 2 de julho. Se você chegou agora, essa entrevista estará disponível, aliás, já está, a partir de agora, no YouTube da Rádio Band News FM, durante o dia em todas as nossas redes sociais. Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, agradeço a possibilidade de falar para vocês, certamente teremos outras, e sempre que vocês nos convidarem, nós estaremos aqui, porque, de novo, a Caixa é o banco de todos os brasileiros, em especial